Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. Olá, paz seja contigo. Vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a parte 2. O assunto que estamos abordando é Jesus, quem Ele é, quem Ele não é. Capítulo 2. Jesus é o Messias, Filho de Deus. Os textos mais difíceis sobre o Messias se encontram no Evangelho de João. Nenhum destes textos afirma a deidade de Jesus, mas a imensa maioria dos teólogos e estudiosos pensa que ele é o Verbo. Foi visto por Abraão. Tinha uma antiga glória. Subiu ao céu, desceu do céu, veio de cima, estava no céu, foi enviado do céu, estava junto do Pai, era de cima. No princípio era o Verbo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 a 3. O objetivo do Evangelho de João é provar que Jesus é o Messias, aquele que proclamou a palavra de Deus. Não provar que ele era Deus em forma de palavra. Este evangelho tem como tema central a palavra de salvação que chegou aos homens através de Jesus. O Verbo é esta palavra de salvação que vem de Deus. Jesus foi o meio pelo qual Deus enviou sua palavra. Em outras palavras, o Verbo veio por Jesus. O Verbo não é Jesus. Durante séculos, a compreensão errada de que Jesus é o Verbo desviou a mente das pessoas do verdadeiro assunto do evangelho. Os versos 1 a 3 do capítulo 1 de João não mostram Jesus. Atribuir este texto como uma descrição de Jesus é um grande erro de leitura. A palavra Jesus aparece somente no verso 17. Portanto, Jesus não é a palavra que define o sentido do texto, mas o Logos. Jesus não é assunto dos versos iniciais. O capítulo 1 do Evangelho de João fala da palavra de salvação. Somente nos versos 16 e 17, ao falar da plenitude da palavra, Verbo, que se completou com a mensagem da graça, é que a figura de Jesus entra em cena. Os teólogos veem Jesus nos versos 1 a 3 por interpretação própria. Introduzem, acrescentam a palavra Jesus num lugar que não foi colocada pelo autor do Evangelho. E não colocou por uma razão simples. Ele não falava de Jesus. Ele falava da palavra de salvação que começou em Moisés e alcançou plenitude através de Jesus. Se as pessoas entenderem a verdade simples de que o Verbo não é Jesus, porque não há menção de Jesus nos versos 1 a 3, entenderão facilmente que nenhum outro texto usado pelos defensores da Trindade e suas variações diz que Jesus é Deus. Se Jesus fosse o Verbo, ele seria Deus, porque o Verbo é Deus. Mas Jesus não é o Verbo. Quem é o Verbo de João capítulo 1? Versículo 1. O Verbo é apenas o Verbo. Verbo é igual à palavra. O Verbo de João capítulo 1. Versículo 1. Tem sentido de davar no hebraico. Davar é a palavra criadora. Isto é o que está conceituado no verso 3. Todas as coisas foram feitas por ela, palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Foi a palavra de Deus que tudo criou. Só Deus é criador através do sopro que sai de sua boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmos número 33, versículo 6. Não havia outro ser junto de Deus. Ele criou tudo sozinho. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo. Isaías capítulo 44, versículo 24.
O próprio Jesus reconhece que Deus é o Criador. Ele nunca reivindicou esta função para si, o que poderia fazer quando disse: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Marcos capítulo 13, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher. Mateus capítulo 19, versículo 4. Todas as referências ao verbo em João capítulo 1 retratam a ação de Deus ao falar. Não retratam uma pessoa chamada Jesus. Jesus não é um Deus-palavra, mas o homem que falou a palavra de Deus. O verbo de João 1 é aquilo que Jesus reproduziu em suas pregações, não ele próprio. Uma simples troca do termo verbo no texto de João capítulo 1 nos mostra o erro de sentido na perspectiva trinitária. No princípio era Jesus, e Jesus estava com o Pai, e Jesus era o Pai. Horas ele estava com o Pai ou era o Pai? Que tremenda confusão! Outra substituição para confirmar a contradição. No princípio era o Filho, e o Filho estava com o Pai, e o Filho era o Pai. Agora veja o texto de forma harmônica baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio existia a Palavra, e a Palavra estava no Altíssimo, e a Palavra era divina. Compare e veja a singularidade com os versículos que seguem. Por meio da palavra do Altíssimo foram criados os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmos número 33, versículo 6. Pela fé, entendemos que os mundos por meio da palavra do Altíssimo foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Observe que os textos acima não falam de Jesus, mas sobre a palavra criadora de Deus, que estava com Deus e era Deus. Jesus representa a palavra de Deus. Algumas passagens do Novo Testamento parecem indicar que Jesus é a palavra de Deus, mas não fazem isso indicando o sentido de divindade. Falam assim por ser Jesus a boca, representante de Deus entre os homens, um mensageiro. Jesus foi o meio, mensageiro, através do qual Deus falou com Israel. Jesus não é a palavra, verbo, mas falou a palavra de Deus. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 36. Nosso grifo. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Nosso grifo. Veja o que disse o próprio Jesus sobre a palavra de Deus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João capítulo 12, versículo 49. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim. João capítulo 14, versículo 10. Jesus é a palavra no sentido de representar Deus. Percebam que Jesus não era literalmente a palavra de Deus lá no céu, e nem nasceu palavra de Deus. Ele era o homem que falou a palavra de Deus, ou melhor, Deus falou por ele. Ele falou a palavra que Deus determinou. Neste sentido, ele é a palavra que saiu de Deus, isto é, falou a palavra de Deus e foi aprovado. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. Jesus, como Messias, saiu de Deus no sentido de aprovação. O texto nada afirma sobre a natureza substancial. Os teólogos acrescentaram o entendimento de que ele saiu de Deus como sendo parte de sua substância, ou seja, como se Jesus fosse uma essência material de Deus, uma parte de Deus.
Os textos apenas falam que Jesus foi enviado, ou seja, aprovado, autorizado por Deus. O fato é que Jesus foi um homem que só se tornou o Messias depois que Deus o aprovou com obras e sinais. Os sinais são provas de que ele veio, aprovado de Deus, não prova de que ele é Deus. Nicodemos reconhecia que ele veio de Deus por causa dos sinais. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículo 2. Como Jesus, outros homens também vieram de Deus. Eles foram mensageiros pelos quais Deus falou. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 70. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Êxodo capítulo 4, versículo 15. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Observe nos textos acima que um profeta é como a palavra de Deus, porque Deus está nele para falar. Nenhum profeta e nem Jesus se tornaram um ser divino por falarem a palavra de Deus. E ninguém se tornou o Criador ou parte dele, porque Deus falou através dele. Vejamos que o rei não se torna Deus só porque fala como Deus. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Provérbios capítulo 16, versículo 10. De fato, João capítulo 1, versículo 1 tem como assunto a palavra de Deus, que veio aos homens como mensagem de salvação. Jesus, o Messias, é o assunto principal de todo o Evangelho de João. A palavra de salvação é o assunto do capítulo 1. João introduziu seu Evangelho com a palavra, verbo, para depois mostrar que Jesus é o Messias que levou esta palavra aos homens, conforme prometido pelos profetas. O verbo não é Jesus. O verbo é a pura palavra de Deus que tudo criou. Jesus se excluiu como Criador. Ele disse que o Pai é o Criador. Jesus se posicionou como quem falava a palavra de Deus, não como quem era a palavra. Ele mesmo disse que aprendeu de Deus o que devia falar. Outros homens também falaram a palavra de Deus. Moisés e Arão foram exemplos. O verbo de João. Capítulo 1, versículo 1 é simplesmente a palavra criadora de Deus, como definido no verso 3, excluindo Jesus. Como já dissemos, considerar o verbo de João, capítulo 1, versículo 1, como sendo Jesus, só foi possível por um erro filosófico teológico. Afirmamos que Jesus não era a palavra de Deus, mas que falava a palavra de Deus como representante dele. Mais à frente, falaremos da relação de Jesus e a palavra de Deus no sentido de ensino da doutrina divina. Jesus encarnou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Apegam-se neste texto os que acham que o Verbo é Jesus, porque ainda não sabem que não é. A expressão "o Verbo se fez carne" é uma maneira semítica de expressar que a palavra de Deus chegou aos homens. Em outras palavras, o que era transcendente se fez acessível aos homens. Os teólogos pensam que João capítulo 1, versículos 1 a 3, fala de Jesus, por isso interpretam todas as referências ao Verbo no capítulo 1 como se tratasse dele. A consequência é a encarnação do Verbo na pessoa de Jesus. Isto é um erro muito simples de leitura. Regra geral. Ao lermos um texto, os primeiros termos definem o assunto. No caso, o termo verbo define que o assunto da introdução do Evangelho é simplesmente o verbo, ou a palavra, nada mais do que isso. Mas o que prevaleceu foi a interpretação filosófica dos pais da Igreja de que o verbo é Jesus. A encarnação do Verbo não é a personalização em Jesus.
O Verbo e Jesus sempre foram substantivos separados um do outro. Não faz sentido dizer que o Verbo se tornou uma pessoa. O que o texto mostra é que a palavra de Deus se tornou acessível aos homens. A linguagem divina não é a mesma linguagem humana. Deus não fala diretamente ao homem natural. Por isso, ele providenciou uma forma de ser conhecido. Isto fez inspirando os profetas a falar dele. O verso 11 diz: Veio para o que era seu, os homens, o mundo, e os seus não o receberam. Os homens não receberam palavra quando não aceitaram a mensagem de Moisés, dos profetas e de Jesus. A expressão "se fez carne" nada mais é do que uma figura de linguagem semita para expressar materialização de algo abstrato. Fazer carne é tornar humano. De acordo com o site Papo Católico, o povo semita era simples, intuitivo, com uma linguagem concreta, personificando e encarnando o seu pensamento. Por exemplo, não existe nesta linguagem a expressão humanidade. Para expressar a natureza humana, se usa a expressão carne. Não há motivo algum para usar o verso 14 como uma referência a Jesus, quando ele refere-se apenas ao Verbo. Jesus não é um Deus encarnado. Ele nasceu em carne como qualquer outro homem. Jesus era antes de Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Talvez esta seja a passagem depois de João 1:1 mais usada para defender a existência de Jesus antes de seu nascimento de Maria. Mas ela é lida fora de contexto, isto é, os teólogos leem apenas o versículo e deixam toda a história envolvendo o assunto. Temos que ler todo o capítulo para buscar o sentido de João capítulo 8, versículo 58. Fazer diferente é cortar a verdade pelo meio. E meia-verdade pode facilmente ser completada com meia-mentira. Sabemos que uma questão lógico-matemática resolvida pela metade é errada. Como meio copo de água com meio copo de veneno, mata tanto quanto um copo inteiro de veneno. Por isso, não me arrisco com o meio entendimento do assunto. A verdade é completa. No contexto, temos a história da mulher flagrada em adultério. Foi este fato que desencadeou o enredo que culminou na fala de Jesus: antes de Abraão, eu sou. O capítulo trata de um debate entre Jesus e os fariseus, seguido de outro debate intenso com os judeus que creram nele. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12, ele se posicionou acima de todos os demais mestres e escribas da terra. Jesus foi questionado por essa afirmação, ao ponto dos judeus dizerem que seu testemunho não tinha valor, porque falava de si mesmo. Jesus, porém, respondeu que tinha o testemunho do Pai. De hora em diante, por um lado Jesus se mostra superior, por ser aquele Messias prometido, e por outro lado, os judeus tentam minimizar o peso de sua afirmação, até que a discussão se encerra na expressão: antes de Abraão, eu sou. Jesus, neste capítulo, depois de não acusar a mulher conforme a lei, passou a explicar aos fariseus que ele era a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Em palavras mais claras, ele era o novo mestre da lei. De hora em diante, ele seria o professor e todos do mundo seus discípulos. A expressão luz, no contexto bíblico, quer dizer conhecimento. Assim, em trevas, é igual a sem luz, sem entendimento. E sem luz significa aluno ou discípulo. De fato, Jesus se tornara a luz do mundo. João capítulo 8. Versículo 12. Mestre e professor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Os que criam se transformavam em seus alunos. Se vós permanecerdes na minha palavra, ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, aluno.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31, 32. O Messias foi prometido para ensinar. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. João capítulo 4, versículo 25. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. João capítulo 8, versículo 2. Responderam eles, e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. João capítulo 9, versículo 34. Jesus foi questionado pelos judeus sobre sua autoridade. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? João capítulo 8, versículo 53. A resposta de Jesus foi um sonoro sim, com a frase: Antes de Abraão, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Jesus apenas autoafirmou-se, dizendo que era maior que Abraão. Esta afirmação de Jesus não está relacionada a uma suposta existência dele em tempos anteriores a Abraão, mas à discussão do momento, que era sua autoridade para ensinar. Evidentemente, Jesus era o homem autorizado por Deus para ensinar. O Messias foi prometido para este fim. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. João capítulo 4, versículo 25. A expressão antes de Abraão, eu sou, não é uma afirmação de existência. É uma resposta aos judeus sobre a superioridade do Mestre em relação a Abraão. O Messias, mesmo antes de Abraão, já era conhecido. Os homens já sabiam que um dia ele iria existir. Enoque profetizou sobre ele. Judas capítulo 1, versículo 14. Mesmo tomando a palavra antes como indicativo de tempo, o que Jesus estaria dizendo, de acordo com o contexto, é que ele já havia sido indicado e autorizado para ser o Messias. Antes de Abraão existir, Jesus já era mais importante que o patriarca. Tentar fazer dessa expressão um indicativo de tempo, somente para aqueles que não leem o contexto. Jesus apenas está dizendo que eu sou o Messias antes de Abraão. Para finalizar esta exposição, os defensores trinitarianos ou arianos afirmam que os judeus entenderam que Jesus tinha visto Abraão. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele declarou que Abraão viu seu dia, não que ele viu a Abraão. Se fosse verdade que Jesus viu Abraão, então, obrigatoriamente, ele deveria ter existido naquele tempo. Mas como a afirmação de Jesus é ao contrário, que foi Abraão que viu seu dia, isto muda todo o sentido. Só não vê quem não quer. Ver significa entender em muitos contextos bíblicos. O detalhe importante é que Abraão não viu a pessoa física de Jesus, mas o dia dele. Abraão entendeu como seria a vida e a morte do Messias. Entendeu que ele seria um filho obediente, um homem sem pecado, morto em sacrifício. Ele viu através da figura de Isaac. O texto não dá base para afirmar que Jesus viu Abraão. Não há motivos para forçar a hermenêutica à procura de uma ideia que não existe no texto. Jesus fisicamente, ou espiritualmente, não existia antes de Abraão. Jesus não era um ser antes deste patriarca. Jesus tinha uma glória na mente de Deus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Antes de mais nada, é preciso entender as várias glórias do Messias. Jesus conduziu sua vida de acordo com as profecias. Ele sabia o que iria acontecer em cada momento de sua missão. Quando estava em Caná da Galileia e faltou vinho, sua mãe o incitou, mas ele respondeu que sua hora ainda não havia chegado. João, capítulo 2, versículo 4. Mais tarde, porém, ele disse que era chegado a hora de sua glorificação.
João, capítulo 12, versículo 23. Ele sabia o tempo exato que os episódios relacionados à sua missão iriam acontecer. Ele tinha o controle de suas atitudes com base em tudo o que os profetas haviam falado. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 33. Quando chegou o dia da sua morte, ele se entregou, conforme estava escrito. Quando ainda não era o tempo, fugiu como pode da morte. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João capítulo 8, versículo 59. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas capítulo 4, versículos 29, 30. Cada passo, decisão e atitude de Jesus eram de acordo com as Escrituras. Ele sabia de tudo o que a profecia havia informado sobre si, sua mensagem, sua vida, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, tudo estava escrito nos profetas. Estava escrito também sobre sua glória. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. João, capítulo 12, versículo 41. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Jesus teve uma glória terrena. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Tem uma glória que há de se manifestar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo 31. Mas há outra glória que já se refletiu durante os 2000 anos de história. A história da humanidade mudou por causa dele. Esta é a glória que deveria seguir a seus sofrimentos, como alertou o apóstolo Pedro. Indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Tudo está escrito sobre o Filho do Homem, inclusive sobre sua glória. Está escrito porque Deus informou aos profetas. Jesus sabia que Deus tinha um plano antigo de glorificá-lo. Por isso disse: a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus orou, pedindo a manifestação da glória, é porque havia chegado o momento. Jesus não havia sido glorificado. João capítulo 7, versículo 39. Mas a partir da sua morte, sua glória tornou-se conhecida no mundo, conforme as profecias escritas. Os teólogos que conceituam a divindade com características trinitarianas pensam que Jesus estava com Deus no princípio. Não, isto não é verdade. Absolutamente. Nada há na passagem de João capítulo 17, versículo 5, que indica a existência de Jesus em tempos remotos. Apenas a glória dele estava com Deus. A glória de Jesus era a presciência de Deus. O Messias era um plano na mente de Deus. Havia um tempo determinado para o Messias se manifestar. Este tempo estava determinado nas profecias. As profecias são resultados daquilo que Deus pensa fazer no mundo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Jesus não existia antes de nascer de Maria.
Ele não era um ser. Nasceu homem para cumprir o papel de Messias. Nasceu de acordo com a promessa de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículos 2 e 3. A linguagem divina antecede e antecipa os acontecimentos aos homens. Deus fala daquilo que não existe como se existisse. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus falou sobre o Messias antes que ele existisse. O fato de Deus ter este poder e assim falar não fez Jesus existir antes do tempo. Jesus se manifestou como Messias apenas na hora determinada. Jesus disse à sua mãe: "Ainda não é chegada a minha hora." Jesus não existiu antes de nascer de Maria, nem sua glória existiu literalmente. Ela apenas era um plano divino. Quando chegou o momento, Deus manifestou a glória de Jesus ao mundo. A graça, o reino e a eleição existiam antes da criação. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versículo 10. Deus conhece todas as coisas antes que elas existam ou aconteçam. Deus cria todas as coisas começando pelo fim. Deus é o único ser que antecipa o fim através da profecia. Deus antecipou tudo sobre seu reino. Assim como, hoje, sabemos sobre o futuro governo de Cristo, no passado, os profetas sabiam como seria o Messias. Os profetas conheceram antecipadamente as dores e a glória do Messias. As profecias anunciavam que no futuro o Messias viria a existir. Há centenas de profecias neste sentido. Antes do nascimento virginal de Jesus, não havia nenhum ser junto de Deus que pudesse ser chamado de seu filho. Tudo o que havia era um plano, um projeto mental de Deus de gerar o Messias. O Messias não veio sem antes Deus prometer e avisar aos seus santos profetas. O Messias era uma presciência de Deus, não um ser ao lado dele. Jesus não era um Deus existente antes de nascer de Maria. Jesus apenas foi um homem desde Maria. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus e Jesus, nosso Redentor. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.